Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça insondável e a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que conhece as profundezas do peso que a vida pode nos impor, que compreende a sensação de estar esmagado pelas circunstâncias, mas que transborda de fé na capacidade limitada do nosso Deus para trazer força onde há fraqueza e alívio onde há pressão, que me apresento diante de vocês hoje. Sejam calorosamente bem-vindos a este espaço sagrado, onde buscamos juntos a face do Altíssimo e nos aninhamos nas verdades eternas de Sua palavra, que é a fonte de toda a força e o manancial de todo o poder. Hoje, nosso olhar e nosso clamor se voltam para uma realidade que, infelizmente, assola a vida de muitos: a pressão. Não me refiro apenas ao estresse ou à correria do dia a dia, mas àquela sensação de estar sob um peso insuportável, a angústia de ter que dar conta de tudo, a luta constante contra adversidades que parecem não ter fim. Falo da pressão no trabalho, que exige mais de você do que pode dar, da pressão financeira, que te tira o sono, da pressão familiar, com conflitos, doenças ou responsabilidades esmagadoras, da pressão social, de ter que se encaixar em padrões irrealistas. E, para muitos de nós, da pressão espiritual, das batalhas invisíveis que tentam nos roubar a fé, a alegria e a esperança. Quero falar diretamente com você que, neste instante, sente o peso dessa pressão esmagadora. Para você que já se sente exausto de lutar, de tentar manter as aparências, de carregar fardos que parecem maiores do que suas forças. Talvez você esteja sofrendo de um cansaço crônico que nada resolve, de uma ansiedade que te paralisa, de uma tristeza profunda por não conseguir alcançar as expectativas, ou de um esgotamento que te faz questionar o propósito de tudo. Pode ser o peso da responsabilidade, da busca por aprovação, do medo de falhar, ou da sobrecarga de demandas, que parece não ter fim. Você já tentou de tudo? Se esforçou ao máximo, sacrificou seu tempo, sua saúde, suas relações, mas a pressão só aumenta, e a sensação de que não aguenta mais se torna um eco constante em sua mente. Você se questiona: será que um dia essa pressão vai aliviar? Será que existe mesmo uma força que eu ainda não encontrei? Será que Deus me vê, me ouve e se importa com o meu desespero silencioso? Para você que se sente exausto, que já orou tanto, que já chorou tantas lágrimas, mas que sente que a força ainda não veio. Para você que carrega o fardo pesado de uma demanda que parece incompreensível, de um sofrimento que o exola, eu tenho uma palavra de vida, de consolo e de força diretamente do coração do nosso Deus. Ele, o Deus que é a própria força, o Pai das luzes, o Criador que sustenta o universo, não é indiferente à sua fraqueza. Ele não é um Deus que promete e não cumpre. A sua palavra é a própria verdade, e nela ele nos garante, em um dos versículos mais reconfortantes de toda a Escritura, que a força dele é inesgotável e está disponível para você. Isaías 40, ele dá força ao cansado e aumenta o vigor do fraco. Mesmo os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços tropeçarão e cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, caminharão e não se cansarão. Que promessa gloriosa! Jesus não nos oferece uma solução temporária, um paliativo. Ele nos oferece força sobrenatural, uma renovação de vigor que não depende das circunstâncias ou da nossa capacidade limitada. O erro ou o equívoco, muitas vezes não está na ausência de Deus, mas na nossa compreensão de como acessar essa força, de como depender dele e lançar sobre ele todo o nosso fardo, para que ele nos capacite a suportar e a vencer a pressão. Hoje, vamos desvendar esse segredo, que esta verdade fundamental penetre em cada fibra do seu ser neste momento, que ela dissipe as sombras do desânimo e acenda em você a chama da fé para uma nova dimensão de poder, de resiliência e de vitória. Você não está sozinho nesta jornada. O Espírito Santo é o seu grande fortalecedor, o seu ajudador, o seu guia. O seu clamor já chegou aos ouvidos do Deus Altíssimo, e ele já está em movimento para realizar o extraordinário em sua vida. Trazer-lhe a força que a sua alma tanto anseia. Amém. Meus amados, a pressão é uma constante na vida, uma realidade inescapável neste mundo caído. No entanto,
o que difere é como respondemos a ela e de onde extraímos nossa força para suportá-la. A força espiritual não é apenas resiliência emocional ou mental, é uma capacitação divina que nos permite transcender nossas limitações humanas e enfrentar o impossível. É o poder de Deus em nós. A pressão pode se manifestar de diversas formas, atingindo corpo, alma e espírito. Pressão no trabalho e profissional, exigências de desempenho, prazos apertados, competição, ambiente tóxico, medo de perder o emprego, busca por ascensão, sobrecarga de tarefas, pressão financeira, dívidas, contas a pagar, escassez, desemprego, necessidade de provisão para a família, incerteza econômica, pressão familiar e relacional, conflitos conjugais, problemas com filhos, doenças de entes queridos, responsabilidades de cuidado, desavenças familiares, solidão em meio à família, pressão social e de expectativas. A necessidade de se encaixar, o medo do julgamento, a busca incessante por aprovação, a comparação com os outros, especialmente nas redes sociais. A pressão para ter sucesso, para ser feliz, para ser perfeito. Pressão da saúde, enfermidades crônicas, dores físicas, diagnósticos difíceis, limitações do corpo, o desafio de manter hábitos saudáveis. Pressão emocional e mental, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, ataques de pânico, esgotamento mental, burnout, dificuldade de lidar com perdas, frustrações e decepções. Pressão espiritual, batalhas contra o inimigo, tentação, opressão, dúvida na fé, sensação de frieza espiritual, cansaço na oração, desânimo em servir a Deus, perseguições pela fé, pressão da autocrítica e perfeccionismo, a busca incessante por ser bom o suficiente, o medo de falhar, o peso das próprias exigências e expectativas irrealistas, pressão do tempo, a sensação de que o tempo está se esgotando, de que há muito a fazer e pouco tempo, a corrida contra o relógio. Por que enfrentamos pressão? As raízes e o propósito. Entender as causas pode nos ajudar a buscar a força certa. Um mundo caído e a natureza humana. Vivemos em um mundo imperfeito, afetado pelo pecado. Injustiças, doenças, desemprego e dificuldades são realidades. Nossa própria natureza humana, com suas limitações e imperfeições, também contribui para a pressão. Batalha espiritual. O inimigo das nossas almas, Satanás, opera para roubar, matar e destruir. João 10. Ele usa a pressão para nos desanimar, nos afastar de Deus e nos paralisar. Ataques diretos podem causar esgotamento. Consequências de escolhas e pecados, nossas próprias decisões, por vezes, nos colocam em situações de pressão. Pecados não confessados ou padrões de vida desordenados podem gerar consequências que pesam. Propósito divino, refinamento e crescimento. Deus muitas vezes permite a pressão para nos moldar, fortalecer nossa fé, nos purificar, nos ensinar a depender dele e nos preparar para um propósito maior. A pressão pode ser um cadinho que revela o ouro em nós. Romanos 5, Tiago 1. Capacitação para o serviço. Aqueles que Deus usa poderosamente muitas vezes passam por grandes pressões para serem forjados e equipados para o ministério. A pressão nos ensina a depender do poder de Deus em vez de nossa própria força. A maior verdade que precisamos abraçar é que Deus não nos deixa sozinhos sob a pressão. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso amparo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 12. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Não é um processo automático, mas uma jornada de fé, rendição e dependência. Reconhecer a própria fraqueza e dependência de Deus. O primeiro passo para receber a força de Deus é admitir que não somos autossuficientes. É parar de tentar resolver tudo em nossa própria força e reconhecer que precisamos dele. 2 Coríntios 3. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Lançar o fardo sobre o Senhor,
Jesus nos convida a lançar sobre ele todo o nosso peso. Ele é o único que pode carregar o que nos oprime sem se cansar. Mateus 11, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Salmo 55, Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Buscar a Deus em oração e súplica contínua. A oração é o canal direto para a fonte da força. É na comunhão com Deus que somos renovados. Filipenses 4, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Efésios 6, Orando em todo o tempo com toda a oração, e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, e súplica por todos os santos. Mergulhar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz, e é alimento para o nosso espírito. Ela nos fortalece, nos instrui e nos direciona. Josué 1, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Salmo 119, A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, segundo a tua palavra. Adoração e louvor, um segredo para renovar a força. O louvor não é apenas uma reação às bênçãos. É uma arma de guerra que renova o nosso espírito e enfraquece a pressão. O louvor move o trono de Deus e muda a atmosfera. Neemias 8, A alegria do Senhor é a vossa força. Salmo 28, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto louvarei. Permanecer em comunhão e buscar apoio fraterno. Não enfrente a pressão sozinho. A comunhão com outros irmãos na fé, onde há encorajamento, oração mútua e partilha de fardos, é vital. Eclesiastes 4, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta-o. Seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Descansar em Deus físico, emocional e espiritual. Jesus nos ensina o valor do descanso. Não apenas o sono, mas um descanso da alma que confia em Deus, entregando a Ele o controle. Salmo 4, Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Marcos 6, E ele lhes disse, Vinde vós, e subide a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Confiar no propósito de Deus em meio à pressão, entender que a pressão pode ter um propósito divino, refinamento, crescimento, capacitação, nos ajuda a suportá-la com esperança. Romanos 8, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tiago 1, Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Viver em obediência e santidade. A obediência é um caminho para a força. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, experimentamos sua aprovação e poder em nossa vida. Deuteronômio 28, o texto que detalha as bênçãos da obediência, que incluem a prosperidade e a força para enfrentar os inimigos. João 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Praticar a gratidão, um renovo para o espírito. A gratidão muda nossa perspectiva do problema para as bênçãos, e nos fortalece ao nos conectar com a bondade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Colossenses 2, Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele,
e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. A Bíblia é um vasto testemunho da capacidade de Deus de fortalecer seus servos, em meio às maiores pressões. José no Egito, força em meio à injustiça e prisão. Gênesis 37. José enfrentou inveja dos irmãos, foi vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão por anos. Humanamente, sua situação era de pressão extrema. No entanto, o Senhor era com José. Gênesis 39. Sua força vinha da presença constante de Deus, da sua integridade e da sua fé inabalável nos sonhos que Deus lhe dera. Ele não se amargurou, mas prosperou sob a pressão e, no tempo de Deus, foi exaltado para salvar sua família e nações. O que aprendemos aqui? A presença de Deus e a manutenção da integridade, mesmo em situações injustas, são fontes de força inesgotável para suportar a pressão e alcançar o propósito divino. Moisés no deserto, força para liderar um povo rebelde. Êxodo, Números, Deuteronômio. Moisés liderou milhões de pessoas no deserto, enfrentando suas murmurações, rebeliões, escassez e ameaças inimigas. A pressão de liderar um povo duro de serviço era imensa. Sua força vinha de um relacionamento íntimo com Deus. Êxodo 33, onde ele pedia a Deus para ir com ele. Ele dependia da força e da presença de Deus para cada passo. O que aprendemos aqui? A força para liderar e suportar a pressão do encargo vem da dependência diária e da comunhão íntima com Deus. Davi fugitivo, força em meio à perseguição constante. 1 Samuel 18. Salmos. Davi, ungido rei, passou anos fugindo do rei Saul, vivendo em cavernas e enfrentando a constante ameaça de morte. A pressão da perseguição e da incerteza era esmagadora. Muitos de seus salmos, como o 18, 34 e 59, revelam sua angústia, mas também sua absoluta confiança em Deus, como sua rocha, sua fortaleza e sua libertação. O que aprendemos aqui? A força para suportar a pressão da perseguição e da incerteza vem de confiar em Deus como nosso refúgio e libertador, e de expressar nossa fé através do louvor, mesmo na adversidade. Paulo na prisão e em viagens missionárias, força em meio a fraquezas e adversidades. 2 Coríntios 11. Filipenses 4. O apóstolo Paulo enfrentou chicotadas, prisões, naufrágios, perigos de toda sorte, noites sem dormir, fome, sede, frio e o peso de todas as igrejas. Ele viveu sob pressão constante. No entanto, ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. E que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12. Sua força vinha da graça de Cristo e da sua paixão pelo Evangelho. O que aprendemos aqui? A força de Deus se manifesta plenamente em nossas fraquezas, capacitando-nos a suportar e a realizar o extraordinário, não por nossa capacidade, mas pelo poder de Cristo em nós. Jesus no Getsêmani, força em meio à angústia da morte. Mateus 26. O maior exemplo de força sob pressão é Jesus no jardim do Getsêmani. A pressão de carregar os pecados da humanidade e enfrentar a morte na cruz era tão imensa que ele suou sangue. Ele orou fervorosamente, entregando sua vontade ao Pai. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Um anjo do céu veio para fortalecê-lo. O que aprendemos aqui? Em momentos de pressão esmagadora, a submissão total à vontade de Deus e a oração intensa são a chave para receber a força sobrenatural necessária para cumprir o propósito divino, mesmo que isso envolva o maior sacrifício. Meus amados, não importa a intensidade da pressão que você esteja enfrentando, não importa quão esmagadora ela pareça, não importa quanto tempo você a carregou, a força espiritual de Deus é real, está disponível e é para você. Jesus te convida hoje a lançar sobre ele todo o seu fardo, a encontrar descanso em seu jugo e a ser fortalecido pelo seu poder. Ele é o seu escudo, a sua rocha, a sua fortaleza, a sua torre forte. Ele não apenas entende sua fraqueza, ele a transformou em um canal para o seu poder. Ele é o seu fortalecedor. Não se conforme com uma vida de exaustão e desânimo. Levante-se em fé, use as chaves que a palavra de Deus nos oferece, e prepare-se para experimentar uma força que o capacitará a não apenas suportar a pressão, mas a prosperar em meio a ela, para a glória de Deus. O tempo de se sentir fraco e esmagado acabou. O tempo de ser forte no Senhor começou. Em nome de Jesus, amém.
Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado tão profundamente na compreensão das pressões da vida e das chaves para acessar a força espiritual divina, chegamos ao momento mais crucial e poderoso da nossa comunhão, o momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica. É um ato de profunda fé, de total rendição à vontade divina, de santa ousadia e de ativação profética, para clamar pelo poder do Espírito Santo sobre cada área de pressão e para a manifestação da força inabalável de Deus em nossas vidas. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração que busca empoderamento. Ele é um clamor unificado, um brado que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que anseia por uma intervenção divina, que busca a força prometida por Jesus, que deseja ver a mão de Deus agindo poderosamente para capacitar, sustentar e fazer prosperar em todas as áreas do seu ser. Nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Quão mais poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de cansaço, mas também de esperança, arrependimento e um desejo sincero de se alinhar com a vontade de Deus, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pela força milagrosa do Deus vivo. Hoje, nossa oração não será um murmúrio de desespero, mas um grito de fé que lança todo o fardo sobre o Senhor e se apropria da sua força. É uma declaração profética de que Deus, o grande fortalecedor, está pronto para derramar seu poder sobre cada fraqueza, para nos levantar onde há queda, para trazer vigor onde há esgotamento, e para nos capacitar para o extraordinário. É uma ativação dos princípios de força e empoderamento que acabamos de desvendar. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, com um coração arrependido, uma fé renovada e um espírito sedento por força, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém, e que cumpre cada uma de suas promessas, trazendo força e poder para a nossa alma. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos, e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado de rendição, empoderamento e renovação espiritual. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e glorioso, Tu és a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o Deus que dá força ao cansado e aumenta o vigor do fraco. Nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus que se importa com a nossa fraqueza e que anseia por nos capacitar com o Teu poder. A Tua palavra é a nossa nutrição, o Teu Espírito é o nosso fortalecedor, e em Ti confiamos plenamente e com um clamor por força. Neste momento, Pai, com corações abertos e espíritos sedentos por poder, nós nos apresentamos diante de Ti. Nós Te buscamos, Senhor, com fé, arrependimento e um profundo desejo de lançar sobre Ti todo o nosso fardo, para que a Tua força espiritual seja derramada em abundância em nossas vidas. Pai Santo e Misericordioso, no início deste clamor, humildemente nos apresentamos diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, que a soberba e a autossuficiência podem nos impedir de acessar a Tua força, pois Tu resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Nós nos arrependemos agora de toda e qualquer tentativa de viver em nossa própria força, de toda a arrogância que nos impediu de reconhecer nossa total dependência de Ti. Perdoa-nos, Senhor, por termos acreditado que podíamos fazer tudo sozinhos. Pai, clamamos pelo Teu poder para nos humilhar diante da Tua majestade. Ajuda-nos a admitir nossas fraquezas e limitações. Libera-nos, Senhor, de todo orgulho que nos afasta da Tua fonte de poder. Nós Te pedimos perdão e declaramos: somos fracos em nós mesmos, mas fortes em Ti, Senhor. Que toda barreira de orgulho seja removida, e que a Tua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza agora. Senhor Deus de vigor inesgotável, Tu és aquele que dá força ao cansado e aumenta o vigor do fraco. Reconhecemos que o cansaço físico, mental e espiritual nos esgota, roubando-nos a energia para prosseguir. Nós nos arrependemos agora de toda sobrecarga que assumimos sem a Tua permissão, de toda busca frenética por resultados que nos esgotou.
de toda negligência em buscar o nosso descanso em Ti. Pai, nós lançamos sobre Ti todo o nosso cansaço, toda a nossa exaustão, todo o esgotamento que nos tem paralisado. Refrigera a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de esgotamento, de letargia, de síndrome de burnout espiritual, que tem tentado nos roubar a paixão e a alegria de servir. Libera sobre nós o vigor renovado, a energia do Teu Espírito Santo. Que possamos voar como águias, correr e não nos cansar, caminhar e não nos fatigar. Libera sobre nós a força para não desistir e para prosseguir na Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pai provedor e multiplicador, Tu és o Deus que nos dá sabedoria para prosperar e que abre portas. Reconhecemos que a pressão no trabalho e as dificuldades financeiras podem nos esmagar e roubar a nossa paz e alegria. Nós nos arrependemos agora de toda ansiedade financeira, de toda dependência, apenas de nossos próprios esforços, de toda murmuração contra a falta. Senhor, nós lançamos sobre Ti toda a pressão profissional e financeira, as dívidas, as contas, a instabilidade, as exigências no trabalho. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de escassez, de desemprego, de estagnação financeira e de opressão no ambiente de trabalho. Libera sobre nós a força para perseverar, a sabedoria para gerir, a criatividade para inovar. Abre portas de provisão, de emprego, de prosperidade. Capacita-nos a trabalhar com excelência e a confiar em Tua provisão milagrosa. Que a Tua força nos sustente e nos faça prosperar, mesmo em tempos difíceis. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Deus da família e do amor, Tu és aquele que restaura lares e constrói pontes. Reconhecemos que a pressão nos relacionamentos familiares e sociais pode ser uma fonte de grande sofrimento e exaustão emocional. Nós nos arrependemos agora de toda a amargura, de toda falta de perdão, de toda desunião, de toda falha em amar como Tu amas. Pai, nós lançamos sobre Ti toda a pressão nos nossos relacionamentos, sejam familiares, conjugais, com filhos, ou de amizade. Os conflitos, as mágoas, as desavenças. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de divisão, de contenda, de desamor, de isolamento que tem tentado destruir nossos lares e nossas relações. Libera sobre nós a força para perdoar, a graça para amar incondicionalmente, a sabedoria para lidar com as diferenças, a humildade para pedir perdão. Capacita-nos a construir pontes de paz e unidade. Que a Tua força nos ajude a suportar e a transformar nossos relacionamentos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, Príncipe da paz e curador da alma, Tu nos convidas a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Reconhecemos que a pressão emocional e mental, como ansiedade, medo e pânico, pode nos roubar a paz e o vigor. Nós nos arrependemos agora de toda incredulidade na Tua capacidade de nos acalmar, de toda tentativa de controlar nossos próprios pensamentos, de toda dependência de subterfúgios para encontrar paz. Pai, nós lançamos sobre Ti toda a pressão emocional e mental, a ansiedade que sufoca, o medo que paralisa, os pensamentos que atormentam, o esgotamento mental. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de ansiedade, de medo, de pânico, de tormento mental, de preocupação excessiva. Que toda voz de condenação e de mentira seja silenciada. Libera sobre nós a força para a paz interior, a tranquilidade que excede todo o entendimento. Capacita-nos a controlar nossos pensamentos e a confiar plenamente em Ti. Que a Tua força nos liberte e nos dê paz em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus dos exércitos, Tu és o nosso escudo e a nossa torre forte. Reconhecemos que a pressão espiritual, manifestada em tentações, opressão e ataques do inimigo, busca nos enfraquecer e nos afastar de Ti. Nós nos arrependemos agora de toda brecha que tenhamos dado ao inimigo, de toda negligência em nos revestir da Tua armadura, de toda fraqueza na vigilância. Pai, nós lançamos sobre Ti toda a pressão espiritual, os ataques de desânimo, a frieza, as tentações que nos assediam, os fardos impostos pelo inimigo. Em nome de Jesus, nós repreendemos e quebramos toda a opressão espiritual, todo principado, toda potestade, toda força das trevas, que tem tentado nos roubar a fé, a alegria e a paz. Libera sobre nós a força sobrenatural para a batalha espiritual.
Capacita-nos a usar a tua palavra como espada, a orar no Espírito, a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Reveste-nos com a tua armadura completa, que a tua força nos capacite a guerrear e a vencer cada batalha em nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o grande médico, tu carregaste nossas dores e enfermidades. Reconhecemos que a pressão das doenças, da dor crônica e das limitações físicas pode nos abater e tirar a nossa esperança. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração contra a enfermidade, de toda descrença na tua capacidade de curar, de toda amargura pela dor. Pai, nós lançamos sobre ti toda a pressão da saúde, as doenças, as dores, os diagnósticos, as limitações que nos afligem. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, de dor, de fraqueza física, que tem tentado nos paralisar e roubar o nosso bem-estar e a nossa fé. Libera sobre nós a força para suportar a dor com paciência e fé. Libera sobre nós a força da cura divina em nosso corpo, em cada célula, em cada órgão. Restaura a nossa saúde e vitalidade. Que a tua força se manifeste em nossa fraqueza física e nos traga cura e alívio. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, tu nos aceitas como somos e nos chamas à liberdade. Reconhecemos que a pressão das expectativas alheias, da crítica e do perfeccionismo pode nos escravizar e roubar a nossa identidade e paz. Nós nos arrependemos agora de toda busca por aprovação humana, de todo medo do julgamento, de toda tentativa de ser o que não somos para agradar aos outros. Senhor, nós lançamos sobre ti toda a pressão de ter que ser perfeito, de ter que corresponder a padrões irrealistas, do medo da crítica. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de perfeccionismo, de insegurança, de medo de falhar, de busca insaciável por aprovação que tem nos atormentado. Libera sobre nós a força para sermos autênticos em ti, para vivermos de acordo com a tua verdade e a nossa verdadeira identidade em Cristo. Que a tua aprovação seja tudo o que buscamos. Que a tua força nos liberte do peso das expectativas e nos faça viver na tua liberdade. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de toda a esperança, tu és a nossa rocha e a nossa salvação. Reconhecemos que o desânimo e a desesperança podem nos corroer e roubar a nossa alegria e vigor. Nós nos arrependemos agora de toda vez que cedemos ao desespero, de toda falta de fé nas tuas promessas, de toda murmuração contra as circunstâncias. Pai, nós lançamos sobre ti toda a pressão do desânimo e da desesperança, as nuvens de tristeza, a falta de vontade de lutar, o vazio interior. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de desânimo, de apatia, de desespero, de incredulidade, que tem tentado nos paralisar e roubar o teu gozo. Libera sobre nós a força para a alegria inabalável, a esperança viva que não se abala. Enche-nos do teu espírito de alegria, que é a nossa força. Que a tua força nos levante do abatimento e nos faça transbordar de esperança em ti. Em nome de Jesus, amém. Pai misericordioso, tu és o Deus que perdoa abundantemente. Reconhecemos que o peso da falta de perdão e da culpa não resolvida pode ser uma fonte imensa de pressão emocional e espiritual. Nós nos arrependemos agora de toda a amargura, de todo o rancor, de todo o ressentimento, de toda a relutância em perdoar quem nos ofendeu, ou em pedir perdão a quem ofendemos. Senhor, nós clamamos pela tua força para perdoar aqueles que nos causaram dor, assim como tu nos perdoaste. Capacita-nos a liberar o perdão total e completo. Clamamos também pela tua força para nos perdoar a nós mesmos pelos erros e falhas, e para receber o teu perdão. Libera sobre nós o poder do perdão libertador. Que toda prisão emocional seja quebrada, toda amarra desfeita. Que a tua força nos capacite a viver em liberdade e a experimentar a paz que o perdão traz. Em nome de Jesus, amém. Deus de propósito e chamado, tu és aquele que nos chamou para algo grandioso. Reconhecemos que a pressão de não saber nosso propósito, de se sentir perdido ou de duvidar do chamado, pode nos enfraquecer e desviar. Nós nos arrependemos agora de toda dúvida sobre o teu plano para a nossa vida, de toda procrastinação em seguir teu chamado, de toda falta de visão. Pai, nós lançamos sobre ti toda a pressão da incerteza sobre nosso futuro e nosso propósito, as dúvidas, os questionamentos, a falta de clareza. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de confusão,
de procrastinação, de desvio, de propósito que tem tentado nos roubar a direção e o significado. Libera sobre nós a força para discernir e cumprir o teu propósito, para caminhar no teu chamado com ousadia e clareza. Capacita-nos a viver uma vida que te glorifica em tudo, que a tua força nos impulsione para o cumprimento do nosso destino divino. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de tempos e estações, tu és o Senhor do tempo perfeito. Reconhecemos que a pressão da espera, da demora das respostas e da impaciência pode nos levar ao desânimo e à desistência. Nós nos arrependemos agora de toda impaciência, de toda ansiedade pelo futuro, de toda murmuração pela demora da resposta. Pai, nós lançamos sobre ti toda a pressão da espera e da impaciência, os prazos que apertam, os sonhos que tardam, as orações que parecem não ser ouvidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de ansiedade, de inquietação, de desespero pela demora. Libera sobre nós a força para a paciência inabalável, a perseverança que produz caráter e a fé que não se abala na espera. Capacita-nos a confiar no teu tempo perfeito e a descansar na tua soberania. Que a tua força nos sustente enquanto esperamos em ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de santidade, tu nos capacitas a viver em retidão. Reconhecemos que a pressão das tentações e a falta de autocontrole podem nos desviar e nos enfraquecer espiritualmente. Nós nos arrependemos agora de toda indisciplina, de toda falha em resistir à tentação, de toda busca por satisfações momentâneas que nos afastam de ti. Pai, nós lançamos sobre ti toda a pressão das tentações que nos assediam, os desejos da carne, as influências malignas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de vício, de compulsão, de indisciplina que tem tentado nos dominar. Libera sobre nós a força para o autocontrole, para a disciplina espiritual, para a santidade. Capacita-nos a dominar nossos corpos e a viver uma vida que te agrada. Que a tua força nos liberte da escravidão do pecado e nos faça viver na tua plenitude. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de visão e revelação, tu és aquele que revela o oculto e nos mostra o futuro. Reconhecemos que a pressão do ceticismo, da falta de visão e da dificuldade em crer no sobrenatural pode limitar o teu mover em nossas vidas. Nós nos arrependemos agora de toda incredulidade em milagres, de toda falta de ousadia em profetizar, de toda visão limitada do teu poder. Pai, nós lançamos sobre ti toda a pressão do ceticismo e da falta de visão, as dúvidas sobre o teu poder, a incapacidade de ver além do natural. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de ceticismo, de incredulidade, de visão limitada, que tem tentado nos impedir de ver o teu sobrenatural. Libera sobre nós a força da fé profética, a capacidade de crer no invisível, de clamar por milagres e de ver a tua glória manifesta. Capacita-nos a ser canais da tua voz e da tua revelação, que a tua força nos impulsione para um novo nível de visão e ousadia. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, vencedor glorioso, tu és a nossa vitória para sempre. Após ter recebido a tua força, consagramos a ti a nossa vida, para que possamos permanecer nesta força e neste poder que tu nos deste. Nós nos arrependemos agora de toda tendência a voltar aos velhos caminhos de fraqueza, de toda falta de vigilância, que pode nos levar de volta à pressão esmagadora. Pai, nós clamamos pela tua graça sustentadora, para que a força espiritual que recebemos hoje seja perene em nossas vidas. Guarda o nosso coração e a nossa mente. Capacita-nos a manter os nossos olhos fixos em ti, a permanecer na tua palavra e na tua presença. Que o teu Espírito Santo seja o nosso guarda constante, protegendo-nos de todo ataque do inimigo, que tente roubar a nossa força e a nossa vitória. Nós declaramos que a pressão não nos dominará mais, que a força espiritual que tu nos deste se aprofunde a cada dia, que possamos viver em poder, em vitória, em alegria, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, de todo o coração, por este momento tão precioso e transformador de oração. Agradecemos por tua presença, por tua compaixão, por tua fidelidade em ouvir cada clamor da nossa alma. Agradecemos pela força espiritual que tu nos concedeste, pelo poder que nos capacitou, pelo vigor que inundou nosso ser. Cremos que, a partir de hoje, a nossa vida não será mais a mesma.
Cremos que o jugo pesado foi removido, que as cadeias foram quebradas, e que a força inabalável do Teu Espírito nos foi concedida em abundância. Consagramos a Ti os resultados desta oração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, para trazer força em meio à pressão, para que outros também sejam inspirados a buscar o Teu rosto, e a experimentar a plenitude da Tua força e do Teu empoderamento. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, nos envolva de forma contínua. Que a Tua alegria seja a nossa força, e que a Tua presença seja a nossa constante companheira. Que a força espiritual que recebemos hoje se aprofunde e se multiplique infinitamente em cada dia de nossa vida. Nós Te entregamos o controle total de nossas vidas, e declaramos que pertencemos a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração, e um farol de poder e superação para a glória do Teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração sejam dados a Ti, ó Deus eterno, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso fortalecedor, nosso capacitador, e o Príncipe da Paz, nós oramos, confiamos e declaramos. Amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que a presença gloriosa do nosso Deus continue a envolvê-los, a fortalecê-los, e a inundar cada canto de suas vidas com a sua paz, que excede todo o entendimento, e a sua alegria, que é a nossa força. Concluímos hoje esta profunda exploração sobre o tema: não aguenta mais a pressão? Esta oração traz força espiritual, e eu creio, com toda a minha fé, que uma nova dimensão de poder, resiliência e vitória foi aberta para você. Lembrem-se sempre: a pressão é real, mas a força divina é mais real ainda. Ela não é uma promessa vazia, mas uma verdade que se manifesta quando lançamos nossos fardos sobre Jesus, o nosso fortalecedor e capacitador. Ele é a sua rocha, a sua fortaleza, o seu escudo, o seu socorro bem presente na angústia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é sim e amém. Se Ele prometeu dar força ao cansado e aumentar o vigor do fraco, Ele o fará. Se Ele prometeu nos capacitar para todas as coisas, Ele o fará. Sua fidelidade é maior que qualquer pressão, e seu poder é ilimitado para trazer a força que você precisa. Que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que o peso da pressão seja substituído pela leveza do jugo de Jesus, e pelo poder da sua presença. Que cada dia seja uma nova oportunidade de caminhar na força que Ele conquistou para você. Mantenham a chama da fé acesa em seus corações. Continuem a buscar ao Senhor com fervor, a permanecer na sua palavra, a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade e o seu fardo, pois a força que Ele oferece é inesgotável e duradoura. Seu testemunho será poderoso, e sua vida se tornará um farol de poder e esperança para muitos que ainda se sentem esmagados pela pressão. Recebam agora, em nome de Jesus, a plenitude da paz em seus corações, a força para perseverar na fé, a revelação para discernir a bondade de Deus em tudo, e a alegria do Senhor como sua fortaleza. Que a força se manifeste em cada área de sua vida, e que você seja um verdadeiro portador do poder de Deus, uma fonte de empoderamento que transborda e inunda o mundo ao seu redor. Que a bênção multifacetada do Senhor, que se manifesta em força, vigor, resiliência, vitória e propósito, esteja sobre você, e sobre tudo o que você empreender. Que sua vida seja um cântico de gratidão pelo poder de Deus, que traz força espiritual e superação plena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém.